Bem-vindos a mais um vídeo. Temos muitos livros novos para mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje, comentar um pouquinho sobre as minhas compras e alguns livros que chegaram por aqui também, de editoras, e vamos lá que temos bastante coisa para conversar hoje. Assim, um pequeno contexto, em março aconteceu a Semana do Consumidor da Amazon, então, né, que foi uma promoção bem grande que a Amazon fez, inclusive muita coisa eu coloquei lá no grupo do Telegram, que eu sempre trago promoções para vocês. Aproveito para agradecer todo mundo que usou o meu link, e qualquer compra que você faz na Amazon com o meu link, que sempre tá aqui na descrição, ou lá no grupo onde eu mando as promoções também, eu ganho uma pequena comissão e você não gasta mais nada por isso, então me ajuda muito e é a forma mais fácil que tem aqui de ajudar o canal e o perfil. De qualquer forma, teve essa promoção e teve alguns dias que a Amazon liberou um cupom de 40% comprando 3 livros. Então, dava um desconto bem considerável e muita coisa da minha lista entrou, assim. E até, assim, é um contexto que não é necessário de expor aqui, mas eu procurei no meu histórico de compras e fazia 6 meses que eu não comprava nenhum livro pra mim. Achei isso meio surpreendente, mas por conta da minha mudança do final do ano, por conta até dos preços que subiram consideravelmente em 2025 também, agora em 2026. Fazia então 6 meses que eu só comprava livros de presente para as pessoas, vez ou outra, mas eu não tinha comprado nada para minha estante. Então agora eu finalmente fiz uma compra, digamos que eu compensei os meses que eu não comprei nada, mas eu vou mostrar cada um desses livros aqui para vocês então. Começando por essa HQ aqui de Grande Sertão Veredas, e eu já li esse livro, tem um vídeo aqui no canal, inclusive já li essa HQ também, só que eu não tinha ela física, eu li no tablet na época, e essa HQ aqui, eu até comento sobre isso no vídeo que eu fiz sobre Grande Sertão Veredas, ela tem o diferencial de ser em ordem cronológica, é de fato uma história linear, coisa que Grande Sertão não é. É um livro complexo, né, de se ler, e ainda mais por conta desse fato de que a história não é contada conforme aconteceu. É muito mais uma lembrança do narrador da história, então ele vai lembrando de coisas e vai juntando histórias no meio do caminho. E aqui a gente tem a história em ordem cronológica, conforme aparece mesmo nos acontecimentos ali da narrativa. Então isso facilita muito para entender mesmo o fluxo da história. O que eu fiz em relação aqui a essa HQ foi fazer a leitura até mais ou menos metade do livro e depois pegar aqui a HQ, que é onde mais ou menos começa ali, cronologicamente falando. Então não dá pra pegar spoiler, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é bem grandona, né? Ela tem um preço mais salgadinho. Só que eu achei ela muito bem feita e eu gostei muito de ter vários trechos que são idênticos ao livro, inclusive. Que eu acho bem legal no HQ, porque é sempre uma adaptação, né? Não tem como fugir disso, não vai ser exatamente o que tá no livro, senão seria o livro. Mas é uma adaptação muito boa, recomendo muito pra vocês. Fiquem de olho aí se baixar de preço também, que vale a pena. Especialmente pra quem quer fazer essa leitura e tem um pouco de medo, um pouco de receio, porque de fato é um livro complexo, né? Outra compra que eu fiz aqui foi essa edição de Mulherzinhas da Louisa May Alcott. E basicamente, assim, eu até já tenho vídeo sobre esse livro, eu li na edição da Penguin, só que essa daqui é uma edição comentada e ilustrada, que saiu por tipo 30 e poucos reais por conta do cupom. Então eu achei que valeu a pena. O tradutor aqui é o Bruno Gambarotto, que também traduz obras do Melville para algumas editoras. Eu tenho alguns livros traduzidos por ele, e ele traduz também algumas obras para Zahar, né, que é o caso aqui. Então eu achei que valeu muito a pena, e eu adoro esse livro. Eu sei que tem muita gente que tem um pouco, assim, de abuso desse livro, que acha uma historinha muito boba, uma historinha de criança, ou que não tem profundidade, mas eu adoro e acho que a profundidade está justamente nessa ideia de cotidiano, sabe? Então aqui, como vocês podem ver, é uma edição que tem ilustrações e tem notas de rodapé explicativas, então gostei bastante dessa cor aqui. A capa mais bonita de Mulherzinhas da Zahar é da de bolso, né, que tem uma capa muito bonita, é uma capa rosa, assim, também é uma ilustração, mas aquela lá, como é de bolso, eu não gosto tanto de manusear essas edições de bolso da Zahar, sempre dou preferência para essas aqui. Continuando aqui, temos Mark Twain e a biografia da Joana Dark. Essa capa é meio tenebrosa, né, venhamos e convenhamos, porque a edição, ela é ótima, assim, ela tem um tamanho bom, folhas boas, ela tem... Opa, caiu os cards aqui que vem com o livro. Ela tem essa pintura aqui na lateral, e isso até ajuda a manter o livro, né? Uma edição da Martin Claret, mas essa capa fica uma coisa meio, sei lá, Digimon, sabe? Essa impressão que eu tive. Mas enfim, é o romance do Mark Twain sobre a vida da Joana Dark. Não é para ser um livro de não ficção exato, pelo que sei, mas é
a narrativa aqui de Mark Twain sobre esta santa importantíssima. Esse é um livro muito elogiado, né? Tem bastante gente que elogia, que gosta bastante dessa obra. Então também peguei um cupom aí que deu um desconto bem bom. Mas tá vendo, ela tem um tamanho bom, ela é bem boa de manusear, assim, essa edição. Mas essa capa meio Digimon, eu confesso que não amei, não. Enfim, né? Aí ela vem com esses cards também, assim, que dá até pra usar de marcador, né? Então eu deixo aqui no meio do livro. Mais um adquirido com um cupom, e eu confesso que eu achei que esse livro era um pouco maior. É o Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Eu já tenho uma edição aqui na estante, só que essa daqui é uma edição que saiu recentemente e que tem vários textos de apoio, tem fortuna crítica, coisa que as edições anteriores não tinham. E eu não sei se eu gostei desse projeto gráfico, eu achei, sei lá, eu não sei se tem a ver exatamente com a história. Eu sei que é uma história meio fantasiosa, assim, um realismo mágico, fantasia, não sei dizer exatamente porque eu ainda não li. E lerei esse ano, inclusive. Aqui o sumário para vocês. E como vocês podem ver, ele tem um tamanho um pouco menor, né? Eu achei que ele teria um tamanho tipo esses livros da Zahar. Mas, como dá pra ver, ele é menorzinho, assim. De qualquer forma, capa dura, bem confortável. E tem esses textos de apoio que eram o principal que eu queria ter dessa edição aqui. Bom, essa parte aqui do livro é de textos e outras notas. Então, enfim, cá estamos com o Incidente em Antares, que será lido muitíssimo em breve por aqui. Um livro do Dostoiévski que estava na minha lista há muito tempo. E faz tempo mesmo, porque eu lembro até quando foi lançado esse livro. Deixa eu ver aqui se tem a data certinho. Foi publicado em 2022. Mas enfim, porque é o Sósia, que no caso é a tradução do Oleg Almeida para o Duplo. Tem algumas edições que chamam de O Duplo. História de 1846. E esse aqui é um dos livros mais doidos de Dostoiévski, pelo que eu escuto das pessoas, que aqui a gente entra na mente de uma pessoa realmente muito perturbada a ponto de achar que tem um duplo ou dá a impressão de ter um duplo dela mesmo, enfim. Então eu queria ter esse aqui na coleção. É um livro que eu não sei se eu vou gostar ou não. Tenho, assim, muitas dúvidas mas enfim, né, eu gosto das traduções do Oleg, ele sempre faz um textinho também, sempre dou prioridade para as traduções do Oleg quando se trata de Dostoiévski ou do Casal Guerra também, que eu gosto bastante. Então, comprei aqui essa edição da Martin Claret. Tem cerca de 200 páginas, é um livro mais fininho, como vocês podem ver. E sempre tem aqui atrás também um trecho. Esse trecho tá bem grandão, né? Mas enfim, eu tenho boa parte aqui dessa coleção das traduções do Oleg para Dostoiévski, que saem pela Martin Claret. Outro livro que estava na minha lista desde seu lançamento e que, quando o cupom ativou, eu tive que comprar, não consegui resistir, é o Helter Skelter. Esse livro aqui conta a história do julgamento do Charles Manson e dos seus seguidores, né? Do Vincent Bugliosi, que era o promotor do caso, e também de Kurt Gentry. E é, assim, um livro gigante. É da Dark Side nessa edição. A gente ficou muito tempo sem a edição em português desse livro aqui. E todo mundo que leu esse livro, assim, ama de paixão, acha super bem escrito. Eu acho que eu já vi vários documentários da vida do Charles Manson e de tudo que aconteceu com a Sharon Tate, enfim. Já vi muitas vezes e tenho bastante interesse aí nessa história. E essa edição tá realmente bem caprichada, bem bonita. Tem algumas fotos ali no final que eu não vou mostrar, né, enfim. Mas tá aqui também com corte, a pintura aqui na lateral e bastante informação. É um livro bem grande, eu até me surpreendi um pouco com o tamanho dele, assim. De texto, propriamente, tem aí mais de 600 páginas, depois tem um epílogo, acho que foi um pós-fácil também, que foi incluído depois do Vincent Bugliosi, ó, pós-fácil da edição definitiva. Então, enfim, tem bastante texto e tende a ser uma leitura muito interessante. Até pessoas que não costumam tanto ler sobre true crime, assim, que não têm tanto contato com esse assunto, falam muito bem desse livro aqui. Então, eu aproveitei o preço, porque essa edição tá realmente maravilhosa. Tem até um fitilho aqui com o selo do Crime Scene, da Dark Side. Acho que tá dando pra ver, né? Enfim, baita edição, tô bem curiosa aí pra essa leitura. Outro livro que estava morando na minha lista de desejos há muito tempo, e eu também não sabia que era folha branca, mas enfim, paciência, é A Formação das Almas. Esse aqui é um livro de um historiador, que é o José Murilo de Carvalho, né? E esse livro fala sobre como a República Brasileira se fundou sobre um imaginário popular. Então,
quais foram os elementos, os símbolos que a República usou para criar esse imaginário da República no Brasil. Então parece muito interessante, é um tema que também me interessa bastante. Deixa eu pegar aqui o sumário para vocês. E esse livro estava há muito tempo na minha wishlist, como eu falei. Ele tem folhas brancas e tem algumas ilustrações, alguns desenhos aqui, que poderia ser uma edição bem mais caprichada, né? Mas enfim, quando que as edições de história nesse país são caprichadas, especialmente quando não falam tão bem assim da República, pelo que eu sei, né, desse historiador e pelo que geralmente eu leio sobre isso. Ele não é um grande entusiasta da forma com que a República foi instituída no Brasil. Enfim, esse aqui estava há muito tempo esperando na minha lista de desejos. Comprei também aqui o Contra a Interpretação e Outros Ensaios, da Susan Sontag. Em algum vídeo recente que eu falei sobre algumas leituras minhas, eu comentei que eu estava bem interessada nesses ensaios dela e que eu, inclusive, estava lendo a entrevista dela para Rolling Stone, né, para a revista Rolling Stone, e gostava, assim, da forma com que ela trazia essas ideias e tal. E esse aqui é o livro que mais me chamou a atenção, especialmente aí por esse primeiro ensaio, né, que dá título ao livro. E os outros ensaios também tratam sobre outros autores, sobre grandes obras literárias também. Então tem bastante coisa aqui, bastante coisa cultural no geral, assim, nesse livro de ensaios aqui da Susan Sontag. É o meu primeiro livro físico dela. Antes eu só li alguns trechos no Kindle, né, como eu até já tinha comentado, mas enfim, parece bem interessante. Eu acho que quem gosta de literatura e cultura tende a gostar dessa escritora aqui, né? Então também me chamou a atenção. Uma biografia que eu estava esperando há muito tempo para comprar também, que sempre estava meio cara, e entendo porque é uma edição caprichada, assim, eu gostei bastante. É a biografia de Nelson Rodrigues, escrita pelo Rui Castro, que é um grande biógrafo, um grande escritor, né, da nossa literatura, especialmente livros sobre o século XX, pelo que eu sei. Então, tem aqui. E é uma edição realmente bem caprichada. Ela não saiu há muito tempo também, que eu saiba, é uma reedição de uma edição mais antiguinha. Então aqui tem bastante foto, bastante coisa. Eu adoro o Nelson Rodrigues, né? É uma figura que sempre me chamou muita atenção. E eu gosto dos escritos dele, das opiniões que ele dava, do fato de que ele tem muita influência também no futebol, que é uma coisa que eu adoro. Mas deixa eu mostrar aqui por dentro pra vocês, então. Tem muita imagem e parece, assim, bem interessante. Eu já fiquei com vontade de largar tudo e começar a ler essa biografia assim que ela chegou. Mas, enfim, tem a biografia de Nelson Rodrigues aqui na minha estante. Também usei o cupom, porque é um livro que, como eu falei, geralmente é um pouco mais caro, né? Inclusive, um livro que costuma ser mais caro por ser um lançamento meio recente da Companhia das Letras é esse aqui, que eu também comprei com esse cupom, que é o Central Europa. Esse aqui é um livro contemporâneo do escritor William Vollmann, e esse escritor, ele é muito colocado, assim, junto com outros grandes escritores contemporâneos, como é o caso de Pynchon, e até tá sendo mais lido, né, esse tipo de escritor contemporâneo, assim, tá saindo mais, inclusive, aqui no Brasil. E esse aqui foi o livro que mais me chamou a atenção, nessa toada aí de contemporâneos que estão saindo. Aqui, basicamente, a gente tem uma história que se passa tanto na Alemanha quanto na União Soviética, ali pelo período da Segunda Guerra Mundial, e é uma história meio fragmentada, pelo que eu entendi, alguns trechos que vão e voltam. Então eu achei interessante, achei que eu pudesse gostar mesmo desse livro. Ele é um calhamaço também, né, pra ver que ele tem uma grande quantidade de texto, até a diagramação parece um pouco mais apertada, assim, né, em relação ao padrão da Cia das Letras, ó. Uma página tem coisa, né? E a letra também é pequenininha. Então é um baita de um calhamaço aí. Deixa eu ver quantas páginas tem. Tem mais de 700 páginas de texto e também tem bastante notas. Eu acredito que essas notas aqui de final talvez sejam notas necessárias, assim, pro livro. Mas enfim, eu fiquei bem curiosa em relação a esse livro, desde que eu vi que saiu. Então eu fiquei monitorando, como entrou no cupom eu também aproveitei. Quem sabe aí saem mais leituras contemporâneas aqui no canal. E também comprei esse daqui, partindo da literatura contemporânea, agora para um livro da Idade Média, que é o Legenda Áurea. Aqui, basicamente, a gente tem um livro que tem em conjunto, assim, várias pequenas biografias de santos diferentes. Vou mostrar aqui o sumário para vocês.
E é um livro bem bonito também, né, de capa dura, enfim, tem tudo para durar bastante assim na estante, para ser um livro de bastante consulta, né? Porque são histórias de vários santos e tem as datas deles também. Pelo que eu vi, tem algumas ilustrações, algumas fotos aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui no meio para mostrar para vocês, ó. Então parece, assim, uma leitura bem interessante. Talvez uma leitura que não seja de ler o livro de cabo a rabo, sabe? Mas, quem sabe, um projeto pessoal, assim. E é sempre interessante conhecer a vida dos santos. Inclusive, outra obra que eu comprei, e essa não foi na Amazon, foi, na verdade, na Shopee, porque é um livro da minha biblioteca católica, foi O História de uma Família, o Lar Onde Floresceu Santa Teresinha, de Stefan Joseph Piat. Essa edição aqui. Se eu não me engano, os pais da Santa Teresinha também eram santos, também foram santos, no caso, foram considerados santos. E eles têm toda essa história familiar, que ela teve vários irmãos, e ela, enfim, os pais tinham dificuldades também financeiras, dificuldades no matrimônio. Então, tudo isso é narrado aqui. Então, eu acho sempre interessante quando esses santos são trazidos mais para uma realidade próxima da nossa, né? Porque às vezes a gente pensa nos santos como muito longe da nossa realidade, ou pessoas que não pecaram, pessoas perfeitas, e não é bem essa a ideia, né? Então, por isso, eu adquiri esse livro aqui. Foi na Shopee mesmo, comprei de uma moça que tem algumas edições ali para vender, aí eu comprei essa edição. Eu também comprei do sebinho da Ana Venturella, que ela tem um perfil lá no Instagram, às vezes ela coloca alguns livros da estante dela para venda, e eu comprei essa edição aqui, que é da Tag. Eu acho que eu não tenho nenhuma outra edição da Tag, essa é a primeira que vem com essa caixinha, vem com meio que um folheto também, com um prefácio, com um textinho. E o livro que eu comprei é Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, Outros Contos, da Flannery O'Connor. Eu já fiz a leitura de um livro dela que não curti muito, foi O Sangue Sábio, só que todo mundo fala que esse conto, que inaugura esse livro, né, Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, é o melhor conto dela, a melhor história dela, então, enfim, fiquei bem curiosa, e essa edição eu achei bem diferentona, bem bonita. Pelo que eu vi, ela traz a mesma tradução que sai pela Nova Fronteira, desses contos, mas veio, então, nessa edição aqui mais caprichadinha, e também tem esse prefácio e pós-fácio, então um texto para ler antes e um texto para ler depois, então bem legal, tem informações sobre a Flannery, que tem uma vida bem interessante também. Enfim, será uma leitura que será feita futuramente. E para encerrar, então, essa pilha de livros novos por aqui, 2 recebidos de editoras, eu sempre recebo da editora Unesp, que é uma parceira aqui do canal e do meu perfil, e aqui eu recebi História da Minha Vida, da George Sand, que foi uma escritora importantíssima do século XIX, que ela usava esse pseudônimo, né, George Sand, porque era mais respeitável que um livro fosse escrito por um homem, então usava esse pseudônimo. Então, George Sand é pseudônimo de Amandine Aurore Lucille Dupin. Não vou saber dizer, enfim, né, francês. E aqui a gente tem, então, a história dela, contada por ela mesma. E, pelo que eu vi, a história dela tem muita coisa de vários outros escritores, várias figuras aí do século XIX também, então achei interessante. E o outro livro que eu recebi foi o box do Clube de Literatura Clássica, que o box de março foi O Ateneu, de Raul Pompeia, nessa edição aqui, que é lindíssima. Eu acho que foi uma das mais bonitas das últimas edições do clube, né? Então, literatura brasileira numa edição que meio que remete a esses livros clássicos, antigos, então achei bem legal. E eu confesso que eu fiquei com bastante vontade de ler o Ateneu, de Raul Pompeia, que é um clássico brasileiro que eu ainda não li, inclusive eu não fui obrigada a ler na escola, então talvez seja uma leitura um pouco mais fácil para mim, sem traumas. Vem sempre aqui um folheto, vem também o marcador e a imagem do autor, né? E também vem o livreto, que aqui temos os melhores contos de Raul Pompeia, inclusive eu já li um dos contos que tá aqui, que é um que fala sobre a diferença entre cães e gatos. Eu achei sensacional. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o sumário para vocês. Então eu já li alguns contos aqui, alguns textos, eu acho que o Pompeia tem uma escrita bonita e que tende a ser mais difícil também, eu acho que vou gostar bastante.
Enfim, esse foi o estrago que a Semana do Consumidor fez no meu cartão de crédito e também os recebidos aqui de editoras, outras compras que eu fiz. Contem aí nos comentários o que vocês compraram, se vocês aproveitaram também essas promoções e se algum desses livros aqui chamou mais a atenção de vocês, se vocês gostariam que algum deles aparecesse aqui no canal futuramente, em breve, né? E é isso, se você gostou desse vídeo também deixe sua curtida, inscreva-se no canal, isso tudo me ajuda bastante. Até o próximo vídeo então.